Estamos no ar com mais um Doutor Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. André Ferrari. Ele é cirurgião dentista, bucomaxilo, implantodontista também, né, doutor? E mestre em medicina oral. Seja bem-vindo, doutor André. É um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço e espero fazer uma boa entrevista aqui com vocês. Isso aí, André. Hoje o nosso bate-papo são para as pessoas que perderam um dente, dois dentes e até mesmo todos os dentes. E a gente sabe que isso é algo que acontece com uma quantidade muito grande das pessoas, né, em todo o Brasil. E quando a gente perde um dente, a gente acaba tendo muitos desconfortos, né, de mastigação, né, de vários incômodos, até mesmo de autoestima. E aí, muitos pacientes buscam por alguma solução, até mesmo estética, mais rápida. E a gente ouve muito falar sobre o implante com carga imediata. Me explica um pouquinho como funciona, o que é esse implante de carga imediata. Então, com o avanço aí da tecnologia, né, falando sobre implantodontia, antigamente a gente tinha um implante que a gente fazia uma carga tardia. O que era isso? A gente colocava o implante dentro do osso, esperava aí de 3 a 6 meses ele cicatrizar, para depois colocar o esforço em cima dele. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, designer dos implantes, tratamento de superfície, a gente consegue fazer uma reabilitação desse paciente chamando de carga imediata. Uhum. Se a gente consegue colocar esse implante dentro do osso com uma força que a gente chama acessível, né, que é um torque de fixação bom, a gente consegue colocar a prótese imediata nesse paciente. Uhum. Então é isso que a gente chama de carga imediata. A gente colocar a parte cirúrgica associada com a parte protética e o paciente ele já sai reabilitado do consultório, Uhum. ou parcial, né, ou dois ou três dentes, ou arcada inteira. Isso vai depender, logicamente, né, da condição óssea do paciente, de Uhum. todo o planejamento que precisa ser feito, né? Como a gente tem a tecnologia a nosso favor, hoje a gente já faz muito além do que a gente fazia no passado. Tipo, hoje a gente faz o exame tomográfico, a gente já tem Uhum. uma condição, já consegue observar uma condição óssea mais favorável, né? Uma visão diferenciada dos exames passados. Uhum. Fazemos as cirurgias em software para ter uma cirurgia que é mais assertiva. Então a Olha. gente faz essa cirurgia virtual, Uhum. vê onde vai colocar aquele implante, qual a estrutura óssea que vai ser ancorado, né? E a partir daí a gente faz uma prototipagem, que é um modelo, onde a gente faz a cirurgia à mão, e a partir daí a gente vai para a boca do paciente, onde a gente já sabe quais as estruturas anatômicas que a gente já vai tá adentrando, né? Uhum. Sabe onde exatamente a gente vai colocar o nosso implante para ser mais assertivo, tamanho, até os componentes protéticos e o tipo de prótese que a gente vai estar colocando. Então, hoje é muito seguro quando é muito bem planejado. Uhum. O cirurgião dentista, né, que tem toda essa capacidade de visualizar todo o procedimento antes de ser Uhum. executado, né, ou seja, ele perde mais tempo planejando do que executando, é muito mais assertivo e muito mais seguro para o paciente. Nossa, bem interessante. Eu não sabia que a tecnologia estava tão avançada assim. Hoje, a tendência, né, Uhum. a gente está fazendo mais essas cirurgias, mais esses planejamentos de cirurgias guiadas do que as cirurgias à mão livre, que são menos assertivas. A gente pode estar num dia ruim, Uhum. mesmo sendo profissional bom, e não fazer da forma que deveria ser feito, correto? Uhum. E já a gente trabalhando todo esse processo antes, nós entramos na cirurgia muito mais seguro. E a gente já sabe o final onde vai parar. Uhum. Então a condução do processo fica mais assertiva. Nossa, bem interessante. E André, essa prótese imediata, né? Ela pode ser para qualquer região ali da perda do dente ou não? Tem regiões específicas que dá para aceitar? É questão de região ou é questão muito de osso mesmo? Não, então, a questão da prótese, ela pode ser unitária ou Uhum. múltipla, tá? Uhum. Quando a gente fala múltipla, acima de dois elementos, correto? E pode ser arcada inteira. Vai depender
da quantidade de implantes que a gente vai colocar, do torque de fixação de cada um, né, para a gente poder colocar a carga em cima desses implantes. Uhum. Então, igual eu te falei, os princípios, né, se a gente faz esse princípio pegando o beabá do nosso planejamento e executando na boca do paciente, é muito assertivo. Uhum. Hoje, o índice de sucesso das cirurgias guiadas é de 98%. Muito grande, né? Muito grande. Então, é difícil a gente até errar. Pode acontecer, pode acontecer. Deu uma distorção no guia, o seu planejamento não foi correto. Mas quando você tem uma curva de aprendizado, onde você vai aprimorando seus conhecimentos, a sua troca de experiências com colegas mais capacitados até, né? A gente pode perceber que essa chance de errar nos procedimentos fica menor. Fica mínimo ali, né? Mínimo, mínimo. E, André, o paciente, né, que tem esse desejo de colocar ali uma carga imediata, mas se ele tiver pouco osso, que vai precisar de enxerto, tem essa possibilidade também? Então, essa é uma pergunta que chega toda hora lá no consultório e muitos dos clientes, eles ficam assim, poxa, eu passei por vários colegas e ninguém me deu essa possibilidade. Porque hoje em dia a gente não está mais reconstruindo a maxila ou mandíbula quando ela está muito atrofiada. Hoje a gente tem um conceito que a gente chama bicorticalização. O que é bicorticalização? A gente pega estrutura óssea que são mais fortes, né? Para a gente estar colocando a ancoragem desses implantes. Por exemplo, né? O osso zigomático, os implantes transnasais na concha conchal do nariz, o osso vômer, pterigóide. Então a gente elimina esse processo de enxertia óssea, que às vezes leva uma grande morbidade para o paciente. Por exemplo, antigamente a gente fazia toda essa reconstrução, levantamento de seio, enxertinhas em blocos, né? Eu mesmo cheguei a fazer de calota craniana, de cristelica, de costela, para reabilitar o paciente o osso que ele tinha perdido com o passar dos anos. Então, de uns 8 anos para cá, essa técnica ela foi sendo aperfeiçoada e hoje a gente deixou de fazer essas reconstruções por conta da morbidade do paciente. O pós-operatório era bem puxado, bem desconfortável. Demoraria pelo menos de 8 a 12 meses para cicatrizar o osso. Nossa, bastante tempo. Para depois colocar os implantes. Então, com a tecnologia, com o avanço, né, da tecnologia, a gente conseguiu ancorar esses implantes nessas áreas bicorticalizadas e eliminar esses enxertos aí que levavam grande tempo para reabilitar e uma grande morbidade. Era uma cirurgia a mais, um custo a mais. E hoje, Camila, a gente consegue reabilitar um paciente com 2 a 3 semanas. Paciente que perdeu os dentes. É muito comum a gente observar que naquela época, antigamente, né, o pessoal ia para os dentistas, às vezes era dentista prático ou dentista que não tinha uma formação igual nós temos hoje, e removia todos os dentes precocemente, né? Eu vejo relato lá de pessoas com 18, 19 anos, muito jovens, né? Perderam todos os dentes e ficam sequelados desde aquela época. Isso cria-se um trauma, vamos dizer, nessas pessoas. Por quê? Toda vez que chegavam num dentista para fazer um planejamento, eles estavam fardados a usar uma prótese total convencional, que é muito desconfortável, né? Eu costumo falar que, assim, se a pessoa não tem condição sistêmica para fazer o procedimento, tem que usar a prótese mesmo. Porém, é uma muleta que a pessoa carrega na boca. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, o conhecimento que nós temos, a gente pode fazer esses procedimentos com 2 a 3 semanas, o paciente ser reabilitado. A gente faz a carga imediata, né, com esses implantes que a gente tem, que são os implantes longos, zigomáticos, né, os transnasais, transsinusais, o vômer, pterigóide, e a gente regenera, recupera, na verdade, a estrutura que, porventura, o paciente não tinha. E ele sai muito animado, porque
pós-operatório não tem aquela morbidade da reconstrução Uhum. e em pouco tempo ele está reabilitado. Então ele pode se alimentar convencionalmente, ele já sai da cirurgia com a prótese instalada na boca. Por quê? Todo esse planejamento que eu expliquei para você do software que a Uhum. gente faz antes, Aham. eu já consigo deixar pronta a prótese que eu vou encaixar no ato da cirurgia. Então o paciente ele já chega lá, coloca os implantes, coloco a minha prótese, que a gente chama com carga imediata, Uhum. e ele vai embora para casa. Durante 60 dias, o implante ele vai cicatrizar dentro do osso, é o que a gente chama de osso-integração. Uhum. A partir desses 60 dias, a gente faz uma prótese definitiva, mais ajustada aos tecidos moles. E aí, vida que segue normal. Então, essa tecnologia aí, para quem desponta esse cenário, é muito valiosa, tanto para o paciente quanto para o cirurgião dentista. Muito mesmo. Parece estar muito mais conforto para o paciente, né? Muito mais Muito segurança. mais. Só para você entender, existem alguns tipos de protocolo que antigamente o pessoal falava assim: vamos fazer uma cirurgia sem corte. Toda cirurgia tem um tipo de corte. Uhum. Não tem como eu colocar um implante dentro do osso sem fazer um pequeno corte. Só que as cirurgias são minimamente invasivas, melhorando a morbidade pós-operatória do paciente. Uhum. Então, com isso, o paciente ele tem um pós-operatório confortável, diferentemente do passado, onde ele Uhum. ficava muito inchado, tinha Era muito mesmo. desconforto, Uhum. né? Alguns reclamavam bastante, mas isso tudo vem dos cuidados, né? Eu falo que o paciente que já tem, você pega e vai observando os cuidados desde a anamnese, Uhum. os exames de sangue, você vai fazendo toda a suplementação para aquele paciente não ficar inflamado no pós-operatório, Uhum. correto? E ter um reparo ósseo melhor, se a gente faz todo esse acompanhamento, faz as cirurgias guiadas, faz o planejamento técnico, manual, para depois ir para a boca do paciente, é muito mais assertivo. Então, hoje, eu falo com toda a sinceridade do mundo, a odontologia ela deu um passo dos últimos 10 anos para cá, que ela evoluiu tipo 50 anos em 10 anos, Uhum. que é muito bom para a sociedade, porque está reabilitando muitos pacientes que naquela época ou não tinham recursos Sim. financeiros, né? Ou não tinham condição de ir num dentista capacitado. Uhum. E naquela época também não tinha odontologia avançada que a gente tem hoje. Sim. E essa tecnologia toda que você comentou, André, você tem isso na clínica? Sim, então, como é que funciona? A gente pega, faz uma análise do paciente, faz um escaneamento facial, Uhum. faz um escaneamento dentário, pega a tomografia dele, joga tudo isso num software, em Uhum. 3D. Em cima desse software, a gente vai trabalhando as estruturas ósseas, né, com o tipo de implante que eu quero, para estar direcionando aonde que eu vou colocar os meus implantes. Uhum. Então, é uma situação em que a visibilidade do procedimento ela fica muito clara para eu Uhum. poder resolver o caso sem estar me estressando ou estressando muito o meu cliente. Então, Uhum. uma cirurgia que era 2, 3 horas, hoje eu consigo fazer ela com meia hora, 40 minutos. Por quê? Rápido? Muito rápido, porque a gente perde mais tempo fazendo o planejamento do que executando. Uhum. E o paciente também fica naquela ansiedade, né? Faz logo o planejamento que eu quero logo fazer a cirurgia, né? E é hoje muito bacana porque a gente consegue, antes do paciente fazer todo o procedimento, eu já mostro o final do tratamento para ele, como que Uhum. vai ficar. Ele aprova o tamanho do dente, como é que vai ficar a prótese, onde vai ficar os implantes, ele consegue ver tudo esse planejamento antes da gente fazer a nossa execução. Uhum. Então ele fica mais seguro quando ele está diante de um profissional que expõe todas essas possibilidades para ele, Sim. né? E já tem essa curva de aprendizado para estar Uhum. desenvolvendo todo esse processo, do que às vezes chegar num colega que está, né, iniciando a carreira Sim. nessa área aí que é a implantodontia,
mais moderna. Sim, sim, eu percebo que você tem muita expertise, né? A gente, como profissional, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, né, ao longo do tempo que a gente vai trabalhando bem segmentado, bem especializado naquele nicho ali, né? E você comentou, André, que depois a gente vai falar um assunto só sobre isso, que são os implantes zigomáticos, né, que são para essa parte superior, né, da nossa arcada. E quando o paciente apresenta pouco osso na parte inferior? Tem também ainda essa questão do enxerto? Não tem? Tem outras soluções para ele? Sim, hoje nós temos soluções para praticamente tudo, tá? Uhum. O designer dos implantes, eles são menores, que Ah, é? propõe a gente estar colocando alguns implantes menores, né? Uhum. Ou existe a possibilidade de enxertia também. Uhum. Porém, a gente sempre tenta evitar a morbidade do paciente para ele ter um resultado mais satisfatório mais rápido, tá? Tem soluções tanto para a parte de cima, que é a maxila, quanto para a Uhum. mandíbula também. E quando a gente trabalha com a carga imediata, né? Vou te falar assim, mitos que eu já ouvi, ou mitos ou verdade, né? Você vai me falar. Não pode colocar uma carga imediata dependendo do local, por exemplo, né? Muito parte posterior, nossa, até fugiu o nome. Né, nos dentes posteriores, fugiu o nome aqui agora, olha só. Uhum. Faço odonto e esqueci. Porque é um local, né, que tem muita mastigação, tritura muito, isso vai forçar muito o osso. Então, Pode perder o implante. Isso é mito ou é verdade? o que que acontece? Hoje os artigos mais recentes, né, eles me dão total tranquilidade, independente da área, para eu fazer a minha carga imediata. Antigamente eu mesmo era igual o Santo Tomé, Só só acreditava vendo, vendo. Uhum. correto? Mas a literatura científica, né, acadêmica, ela não mente, ela mostra aí essas evidências científicas a médio e longo prazo que a gente pode fazer quando a gente tem uma boa fixação do implante. Em qualquer área a gente pode fazer a nossa carga imediata, Uhum. independente se é dentes anteriores ou posteriores, se é unitários ou múltiplos. Uhum. Existe, lógico, né, alguns cuidados que precisam ser feitos, tipo a oclusão, né, que precisa ser checada, o tipo ósseo, o designer do implante, tratamento de superfície, correto? Uhum. Tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar, e aí vem a questão das cirurgias virtuais, do planejamento virtual, que nos auxilia, né, para ser mais assertivo nessa questão da carga imediata. Uhum. Entendi. Então, pode ser feito com tranquilidade. Eu até falo que eu, eu fui em Curitiba fazer um curso com o dono da Neodente, o doutor Geninho Tomé, e ele fala o seguinte, que hoje você não fazer uma carga imediata é um crime, né? Que todos os colegas cirurgiões dentistas deveriam fazer a carga imediata, porque já existem estudos Uhum. passivos da gente saber que é bem seguro. Então, se tem o torque lá, por que não fazer? Por que Uhum. não reabilitar o paciente? O paciente sai muito mais tranquilo, né? Ele é reabilitado imediatamente, se sente muito mais à vontade. Você imagina você ter que esperar aí 60, 90 Sim. dias para reabilitar. Como que esse paciente vai trabalhar? Ele vai sorrir, vai estar enganjado no meio social sem os dentes. É, É muito complicado é. isso. Eu vou te falar a verdade, eu tenho 2 implantes e eu tive que ficar 6 meses sem o dente ali. Que o dentista não queria colocar a carga imediata. Eu fiquei revoltada, mas. Então, é tudo uma curva de aprendizado, É, né? né? Eu já fiz muito assim também, mas nos últimos anos, com o embasamento da ciência, né? Com a gente conversando com colegas também que têm bastante experiência, que já fazem há bastante tempo, a gente começou a fazer e viu que realmente é embasado cientificamente e Uhum, funciona. uhum. Então, na clínica, se você segue os princípios corretos, não passa além dos princípios, a assertividade é muito grande. E a gente vê que você toma todos os cuidados, todas as precauções, né? Estuda tudo antes. Só que a gente sabe que às vezes pode acontecer alguma coisa porque o paciente não seguiu a recomendação. Então, quais são as recomendações após a cirurgia, após a carga imediata, André? Então, olha só, as recomendações são várias,
tá? Mas a principal delas é não morder e puxar, correto? Não forçar, querer testar antes dos 60 dias. Por quê? Vamos pensar que o implante está num período ali como se ele fosse uma planta, Uhum. tá? Se a gente pega uma planta que está tentando crescer e a gente pega a raizinha dela e mexe, tira a estabilidade dela, ela não vai vingar. Sim. O implante é a mesma coisa. Então, a principal perda, né, o principal insucesso é o traumatismo excessivo em cima dos implantes. Então, Uhum. a prótese mal adaptada, né, ou uma negligência aí do paciente em querer forçar antes do tempo, né, Uhum. testar, tá tudo bem, vamos comer um churrasco aqui, vamos chupar uma cana, vai Uhum. dar ruim, Sim. certo? Então, a consciência do paciente, ela tem que ser muito bem trabalhada, a expectativa também tem que ser bem assertiva, e isso tudo Uhum. no pré-operatório tem que ser muito bem conversado. E eu passo uma lista do pós-operatório, tanto para a pessoa quanto para o acompanhante, para tomar conta. Sim. Né? Por quê? Não pode fumar, tem que tomar as medicações no horário certinho, tem que Uhum. fazer a higienização da forma correta, para seguir as revisões, fazer os acompanhamentos radiográficos nos tempos certos, né? Uhum. Para não dar nenhum tipo de dor de cabeça, tanto para o paciente quanto para o dentista. Entendi. Além, né, dessa tecnologia toda que você está trazendo, né, da carga imediata, né, a gente percebe que tem um benefício da questão também da gengiva, né, a acomodação da gengiva ali também, né, com esse implante de carga imediata. Mas essa carga imediata ali, ela é natural também? A pessoa vai perceber que ela está com um dente que não é dela? Então, ó, quando são implantes unitários, tá? Vamos dar um exemplo aqui que é Uhum, muito comum de acontecer. O paciente ele teve uma fratura dentária uhum, de um elemento. sim. Então, a gente faz a extração do dente, no mesmo tempo cirúrgico, já coloca o implante e a gente vai aproveitar toda aquela estrutura, né, do ligamento periodontal ali, da gengiva, de um modo grosseiro falando, Uhum, para fazer uma prótese que seja parecida com o dente que ele já teve. O que, que isso quer dizer? Que eu estou já colocando o dente, o osso em função, o ligamento em função, né? Então, eu não vou perder o tecido mole que o paciente já tinha, por uhum, exemplo, a parte das papilas dentárias, né? Que é uma preocupação que a gente sempre tem, de não se perder e criar aquele espaçozinho preto que fica entre um uhum, dente e o outro. uhum, Eu colocando o implante com a carga imediata, eu consigo monitorar tanto as estruturas ósseas quanto o tecido mole para que ela fique em atividade e não perca, né, toda aquela região, aquela estrutura, aquela estabilidade. E assim, depois de 60 dias, a gente vai moldar novamente o paciente e vai estar bem assertivo para estar fazendo uma prótese definitiva. Praticamente hoje, esse tipo de cirurgia que a gente faz guiada também, uhum. é, é 15 minutos de procedimento. Você tira a raizinha, você já está com o guia ali, colocou o implante, já colocou o provisório, que já vem tudo preparado isso para a gente também. Uhum, E é assim, facilitou muito a nossa vida, né? Para estar fazendo o procedimento, e o paciente ele sai reabilitado com a morbidade mínima. Eu uhum. tenho vários pacientes que falam assim: André, você passou uma medicação pós-operatória, tipo um analgésico, eu nem precisei tomar. Por quê? Eu não Não sentia, sentiu depois não nada, né? precisou tomar. Nossa, que beleza. É muito mais assertivo, né? A gente percebe no dia a dia da clínica toda essa evolução veio favorecer nós dentistas e muito mais o paciente. Uhum. E para o pro protocolo, né, para as pessoas que perderam todos os dentes e usam dentadura, que a gente sabe que é um incômodo imenso. Eu tenho, meu pai e minha mãe usam dentadura, Sim, então vivencio, né, vivenciei isso certo. dentro de casa também. Quando eles colocam essa carga imediata, lógico que tem que ter os cuidados, igual você falou, da alimentação, né, de não puxar, mas o restante da alimentação eles podem comer normalmente? Podem comer coisas macias, tá? Tipo um arrozinho, macarrãozinho, ovinho. O que não pode comer é coisas, estruturas duras, Uhum, tipo amendoim, torresmo, chupar uma cana, mastigar um churrasco com uma carne mais dura, uhum, né?
A recomendação que eu dou é picar mais os alimentos, comer devagarzinho, né? E uma alimentação mais molinha, Uhum. tá? E tem essa questão de nada muito quente? Isso é só no É só pós-operatório, no nos pós. primeiros 3 dias, para a gente não ter uma questão de hemorragia, tá? Porque o calor, ela aumenta a circulação ali e pode ter uma hemorragia do paciente por conta disso. Então, por isso que a gente pede uma dieta mais líquida e pastosa, de preferência fria, né? Uhum. Ou em temperatura ambiente, para não ter essa questão aí da hemorragia. Só nos Uhum. 3 primeiros dias. Depois, passou esse período de inflamação, que é dos 3 primeiros dias, a vida que segue normal, né? Uhum. Com uma dieta aí que ele tem de convencional no dia a dia dele, somente picando mais os alimentos e comendo um pouquinho mais devagar. Só reeducando, né? Se reeducando ali. Ô, André, uma outra pergunta bem interessante que eu olhei sobre isso. Existe uma idade mínima ou uma idade máxima? Porque às vezes a pessoa tá lá, ainda é muito saudável, com seus 80 anos, né? 85 anos, e quer ter mais qualidade de vida, né? Cansou ali, já tá o momento dele de investir nele. E às vezes fica com receio, filho, neto sempre fica assim: não, papai não precisa, já tá velho, daqui a pouco morre, né? Então, é uma questão que a gente sempre pondera, né? Uhum, Custo-benefício. E eu tenho uma situação muito engraçada que eu tive uma cliente que ela tinha 85 anos e ela foi com a filha e ela queria fazer os implantes porque viu uma colega uhum. que fez e ela se sentia muito incomodada nas viagens, era uma senhora muito vaidosa e eu fiz de tudo para ela não fazer o procedimento. Ah, é? Você foi ao contrário. Eu falei, 85 anos, né? Não vamos criar muita moda, vamos fazer o feijão com arroz para não assim, evitar morbidades para ela. Uhum. Ela falou assim: olha, doutor André, você está achando que eu vou morrer cedo? O senhor não quer fazer o tratamento em mim? O senhor me fala. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu quero muito fazer. Se tiver a possibilidade, o senhor faça. Se você não fizer, eu vou sair daqui, vou procurar outro profissional e vou fazer. Aquilo me deu um baque. E a Uhum. partir daquele momento, eu vi que a gente tem que respeitar a vontade do paciente. Uhum. Logicamente, né, eu conversei com a filha dela, falei, ó, você viu que eu tentei, é uma senhora muito vaidosa, queria fazer muito, isso ajuda muito a cabeça da pessoa, Sim, a né? autoestima melhora também, Isso. né? E aí eu pedi todos os exames. Uhum. Se a pessoa ela não tiver nenhum tipo de morbidade para fazer os procedimentos, né, os exames sanguíneos vão me mostrar isso, a gente pode fazer em qualquer idade, tá? Não Uhum. tendo nenhuma alteração sistêmica digna Uhum. de nota, Uhum. tipo uma diabetes descontrolada, uma alteração, uma discrasia sanguínea, né, um Uhum. problema cardíaco muito grave, né? Enfim, várias outras alterações sistêmicas que não permitem a gente estar fazendo o procedimento. Mas se Uhum. tiver dentro do padrão de normalidade, é um paciente convencional. A gente tem que entender custo-benefício da cirurgia são as Uhum. estruturas ósseas, se vão comportar a gente colocar os implantes ou não. Uhum. Mas estudos em cadáver, né, a gente pega aí pacientes que têm 90 anos de idade e a gente consegue colocar nesses cadáveres, né, Uhum. uma ancoragem, uma bicorticalização com as técnicas mais avançadas. Uhum. Então, dá para a gente fazer até os pacientes com 90 anos, dependendo da estrutura óssea que ele tiver. Uhum. Nessa senhora, eu fiz e ela ficou reabilitada, é uma senhora muito vaidosa, viajava de navio todo ano, Olha, e bem ela ativa. participava, morava sozinha, né? E assim, a filha só ia acompanhar. E ela falou assim: melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui ter uma naturalidade para eu conversar, para eu Uhum. sorrir, minha autoestima melhorou. Eu não tinha aquele desconforto de ir no banheiro ou escolher a comida que eu queria para estar alimentando naquele momento. Então, eu acredito que aquele tipo de tratamento deu mais alguns anos de vida para ela. Ela veio a falecer com noventa e Sim. quatro anos. Então, foram Nossa. 9 anos que ela Uhum. teve uma experiência muito boa. Por quê? Dos 25 anos que ela perdeu os dentes até os 85 anos, são 60 anos com um tipo de prótese, uma muleta carregada na boca. Uhum.
Então, aquele final de vida dela, e eu conversando com a filha dela, foi muito assim gratificante para mim, porque a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim, Isso faz muita diferença para nós. com Né? É muito certeza. gratificante você escutar uma história dessa. Sim, com A gente certeza. conseguir reabilitar um paciente nessa idade e transformar a vida dela com mais tranquilidade, né? Para alimentar, para sorrir, para conversar Uhum. e melhorar a autoestima no contexto geral. Nossa, que história maravilhosa, É né? muito Da bacana, gente ouvir realmente uma senhora, né, de 84 anos, é recuperação total. Função, né, de função e de autoestima. sem dúvida nenhuma. Por quê? A gente sabe que melhorando a mastigação, melhora todo o funcionamento do organismo, né, no Uhum, conjunto da obra. Vai reabsorver melhor as vitaminas, a pessoa vai ter mais ânimo para se cuidar. uhum. Então, muda tudo. Ela vai ter como eu te falei, né? A chance da gente aumentar a expectativa de vida do paciente, ela é maior. Verdade. E a gente tocando nesse assunto de dentadura, né, e a próstese de protocolo, eu já ouvi muitos relatos, né, trabalho muito com isso, o paciente, quando ele usa a dentadura, meio que ele perde o paladar, né? Porque, por causa da estrutura da dentadura. Sim, porque a prótese convencional, tipo dentadura, ela tampa o céu da boca, que a gente chama de palato ou palato, Uhum, correto? E aí tira a sensibilidade dele ter essa gustação mais apurada. Então ele passa anos sem ter, né, aquela sensibilidade do gosto ali dos alimentos. Ele vai ter a percepção pela língua, mas pelo uhum. palato vai ser diminuída. E quando a gente troca, eu até falo com os meus clientes o seguinte: olha, cuidado agora, por quê? Porque se você for comer uma coisa dura, por exemplo, né, você está sem o céu da boca protegido. Uhum, Você vai ter que reaprender as 3 primeiras semanas até o cérebro interpretar que você está sem o céu da boca, um pouco de cuidado, não comer uhum, coisa muito dura, né? Picar mais os alimentos, comer um pouquinho mais devagar, porque a propriocepção vai ser diferente na hora de se alimentar. uhum, E se ele for muito afoito, ele vai se machucar, porque não uhum. tem mais aquela proteção que tinha. Mas de contrapartida é muita qualidade de vida, Ah, né? muito. Não tem nem A comparação. estabilidade, né? Porque ela não se move, né? Inclusive, eu ia até te perguntar, eu já vi umas que parece que é tipo de pressão. E como Sim, é que funciona essas? essas são diferentes, tá? Uma prótese tipo protocolo, você tem de 4 a 8 implantes, vai depender de onde você vai colocar, se é Uhum. maxila ou mandíbula, correto? É, são fixadas nos implantes e parafusadas. Só o dentista consegue tirar. Hum, Esse é o tipo protocolo uhum. convencional. A prótese tipo overdenture, ela, ela é um sistema de macho e fêmea, onde você coloca um sistema de pressão, que pode ser um clipe ou pode ser uma borrachinha, Uhum. né? É, só que existe uma desvantagem. Por exemplo, esse sistema ele é um pouco mais limitado, porque ele é um implanta muco suportado. Ele vai Hum, ter a sustentação tanto do implante quanto da mucosa. Só que essas borrachinhas e esse clipe, quando o paciente coloca e tira, ele vai afrouxando. uhum. Então, existem umas manutenções, né, que dependendo da quantidade de vezes que o paciente coloca e tira, ela vai ter que ser a cada 3 meses, por exemplo. Nossa, É, curtinho, né? Ali o é. intervalo, né? Tem paciente que tem mais cuidado na hora de colocar, na hora de tirar, pode durar aí, 6 meses até um ano. Mas não passa muito disso, porque Uhum. perde a pressão e aí tem que ir no colega, no dentista, para fazer essa manutenção. Os meus pacientes, eu já falo para eles lá na frente. Então, Uhum. eu já passo para eles o seguinte: ó, nós temos o padrão ouro e o padrão prata. Você só não vai fazer se você não quiser Uhum. o padrão ouro, porque na verdade 90% dos meus, 95% eu passo para fazer ela agarrada sobre os implantes, somente o dentista tirando. Uhum. Quando que eu vou fazer essa, que é o sistema macho e fêmea, que a gente tira para higienizar? Quando o paciente ele tem uma dificuldade de higienização, por exemplo, ele tem um Uhum. mal de Parkinson, Aham. né? Ele não tem uma condição motora de fazer uma higienização, e aí precisa tirar a prótese
para fazer higienização. Então, a gente passa para esse processo, né? Ou tem alguma deficiência mental, né? É, ou não tem uma pessoa, um cuidador, né, para estar orientando. Então, a gente parte para esse princípio. Mas, na grande maioria, os pacientes capacitados, né, de motricidade, conseguem fazer uma higienização da prótese fixa. Mesmo assim, eu ainda falo que não é só colocar, né? Às vezes, da mesma forma que aparece o tarto no dente convencional nosso, que Deus deu, vai aparecer na prótese também. E precisa fazer as manutenções. Uma vez por ano, tem que tirar, ver se os parafusos estão com integridade, fazer um polimento na prótese, né? Tirar o tártaro, ver como é que está a gengiva, fazer um exame radiográfico para ter longevidade desse processo. Não é simplesmente colocar e esquecer. Sim. Tem que ter essa manutenção. E a higienização também continua, né? Não é porque ele está com a prótese que ele não vai escovar. Não, a escovação, ela tem que ser até mais potencializada, tá? Existe a escovação tradicional, mas ele precisa ter um cuidado ou com fio dental, ou com bochecho, ou com a maquininha, que a gente chama, são tipo um ultrassom portátil, né? A gente tem marcas aí, Jetpick ou Orepicker, que faz a higienização por debaixo da prótese, deixando ela bem limpinha, Olha, interessante. levando a longevidade das estruturas anexas do implante, da gengiva e com a prótese sobre o implante. Quanto mais limpo, melhor. Mais previsibilidade a longo e médio prazo. E a pergunta que todo mundo quer saber, André, quanto tempo dura o implante? O implante não tem tempo de validade. Tá? A gente tem estudos aí de 40 anos. De né? 40 anos? De 40 anos, se ele for feito dentro dos princípios que a gente segue corretos, a longevidade dele é longa. Então, provavelmente, se o paciente tiver uma higienização boa e foi colocado dentro dos princípios, ele vai morrer com aquele implante na boca. Nossa. Né? Agora, se ele não foi colocado dentro dos princípios, não foi feita uma prótese correta, o paciente não tem uma higienização, ou tem alguma alteração sistêmica que não está sendo tratada, pode levar à perda precoce dos implantes. Então, para isso que existem os acompanhamentos, as avaliações, né? Eu sempre deixo bem claro para os meus clientes o seguinte, olha, você está colocando aí, né, um valor na sua boca, vamos fazer um comparativo com o carro. Você comprou um carro, você precisa fazer a manutenção dele para ter as garantias. Se você não faz as manutenções, você acaba, às vezes, pagando um preço alto de refazer o serviço e, às vezes, não podendo colocar o mesmo tipo de implante, porque já perdeu osso, já perdeu gengiva, e aí tem que fazer as reconstruções que são mais demoradas, mais morbidades e mais custos também. O paciente tem que pensar nisso tudo, né? Porque não adianta querer buscar hoje o mais barato, que lá na frente vai sair mais caro para ele. Exatamente. Então, falo que as manutenções é tão quanto importante quanto o tratamento inicial. Que a maioria não se atenta a isso, acha que está tudo bem, só vai procurar o dentista, né? Sim. Ou o profissional que fez quando está dando uma dorzinha, um desconforto, ou, né, acender um sinal de alerta lá, ele vai procurar, mas isso não é o ideal. Por isso, eu já deixo já lá toda a programação para ele, né, os alertas, a minha secretária fica com os alertas lá de monitoramento desses clientes para eu ter longevidade, porque o ideal para mim é que esse paciente viva com os implantes o resto da vida. Sim. Porque ele vai ser a minha melhor propaganda. Verdade, com Não é? certeza. Se eu deixo as coisas acontecerem e ele não vem, é ruim para mim e ruim para ele também. Sim. E eu já vi, André, uma vez um vídeo circulando, principalmente no TikTok, né? De um paciente que colocou a prótese protocolo, né? Colocou os implantes e estavam todos móveis. Existe rejeição do implante? Por que isso chega a esse ponto? Então, a pergunta que o paciente ele chega já falando, meu organismo vai dar rejeição. Bom, o que acontece, tá? Hoje o titânio, por meio da ciência, a gente já sabe que ele é um metal que ele é muito biocompatível com as estruturas humanas. Então, a gente tem 99% de assertividade que ele é biocompatível. Tá?
0,01% da população pode ter essa incompatibilidade, mas é muito pequeno. Uhum. Então, o que é mais comum acontecer é um erro de planejamento, certo? É o Uhum. paciente que não faz as consultas de manutenção, Uhum. ou que é confeccionada uma prótese, não tem os ajustes necessários, e aí vão sobrecarregar os implantes e vão levar à perda com o passar do tempo. Então, é falta de planejamento e de orientação. Se Uhum. tem um planejamento e segue-se o princípio, a longevidade é para o resto da vida. Tá? Tanto que a empresa que a gente trabalha, ela me dá garantia vitalícia dos É implantes. mesmo. Me dá garantia vitalícia. Se tiver algum problema no implante, ela repõe isso para nós, né? De Olha. tão seguro que é essa previsibilidade a longo e médio prazo. Nossa, isso é muito bom. É, é. Interessante. E a gente fala, voltando agora para a gente poder falar sobre os implantes zigomáticos, porque o que que eu já vi aqui, né, principalmente aqui na Grande Vitória, André, eu já estive com um senhor que precisava fazer, né, com esses implantes zigomáticos, e ele não achou um profissional aqui. Então, é uma técnica muito específica, né, profissionais muito específicos para poder executar, né? Então, ó, tudo a gente começa, né, na curva de aprendizado, a gente começa com os implantes tradicionais e a gente vai ganhando mais experiência para atingir esse nível de fazer essas cirurgias mais avançadas. Uhum, Hoje eu já coordenei várias turmas de especialização em implantodontia e prótese. Atualmente, hoje eu tenho 10 turmas em andamento e eu falo com meus alunos o seguinte: faça o beabá primeiro bem feito, uhum, dominou o implante convencional, a gente vai passar para os implantes longos. O que são os implantes longos? São os implantes que a gente coloca fora da região do processo alveolar convencional, né? Que são os transnasais, os transsinusais, né? O pterigóide e o implante cigomático. Então, esses implantes longos vieram para revolucionar. uhum, Porém, o cirurgião dentista ele tem que ter uma mão, uma curva de aprendizado para ele se aventurar a fazer esse tipo de uhum, procedimento. Fazer um curso de aperfeiçoamento, né, para estar fazendo um treinamento mais específico para estar fazendo esse tipo de procedimento. uhum, Hoje, 95% dos implantodontistas não dominam essa técnica, só fazem um implante convencional, uhum, sim, correto? sim. E o que eu vejo é passar muito desapercebido a possibilidade de reabilitar o paciente com essa técnica mais avançada, diminuindo muito a morbidade do paciente. Uhum, Vai chegar uma hora, né, que os colegas vão estar se aprimorando nisso aí e a gente vai conseguir bons resultados na população por causa desse avanço aí. uhum, E a hora é agora, né? Porque nós, vendo de perto o mercado aí, o implante convencional, a grande maioria consegue dominar. uhum, Se você tiver um treinamento bom, fazer uma especialização boa, né, tiver um bom senso, bom, a mão cirúrgica boa, você vai conseguir resolver boa parte dos problemas. Mas o que a gente vê na prática clínica é que os tratamentos de média e alta complexidade, a uhum, implantodontia convencional não resolve. uhum. E aí precisa ter o profissional experiente, mais capacitado, treinado, com todas essas ferramentas em atividade, né, para ser mais assertivo, para ter um pós-operatório do paciente bom e Uhum. com longevidade também. E o implante zigomático, ele apresenta mais risco para o paciente Não, por causa da região, não? não. Antigamente, a gente tinha uma técnica que a gente passava por dentro do seio maxilar, que era uma técnica mais limitada. Com o passar dos anos, né, essa técnica ela foi sendo aprimorada. Hoje a gente passa o implante por fora do seio maxilar e tem muitos bons resultados, tá? A morbidade, às vezes, é até melhor do que um implante convencional. Uhum, Eu falo que hoje, para um profissional que é bem treinado no implante cigomático,
É como se ele fizesse um implante tradicional. A morbidade vai ser a mesma. Antigamente a gente levava o paciente para fazer dentro de um ambiente cirúrgico, em bloco cirúrgico. Uhum. Hoje a gente já faz em ambiente ambulatorial, dentro do consultório. Uhum. Pode ser com sedação ou sem sedação. Mas consegue fazer? Consegue fazer. Lá na nossa pós-graduação, os meus alunos de pós-graduação, eles fazem. Eu dou opção. Para Uhum. aquele aluno que vai buscar, né, eu dou oportunidade dele fazer. Por quê? Eu vejo que vai ser o diferencial na vida dele. Uhum. Porque quem chega primeiro bebe água limpa, não é Tem isso verdade? também. É. Então assim, se tem a possibilidade aí no mercado, você vai se diferenciar pelo aquilo que eles não fazem. Uhum. E isso é um potencial enorme, porque realmente é muito gratificante o paciente chegar para nós e falar assim: olha, doutor, eu já passei por vários e Uhum. todos eles falaram que eu teria que fazer enxerto, que eu teria que gastar uma fortuna, que teria que ficar mais de um ano para Uhum. depois fazer o implante. O senhor aqui com 2 semanas, no máximo 3, está reabilitando no meu caso. E, de fato, o paciente sai do pós-operatório já com a prótese instalada. Uhum. Isso é muito gratificante para a gente. E a gente acaba se diferenciando Sim, do conjunto da obra dos outros, com certeza. pela prestação de serviço mais assertiva. Sim, muito mais eficiente, né, Sem velho? dúvida, sem dúvida. Ô, André, assim, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas, assim, mais ou menos uma média de experiência que você tem, quanto tempo depois que a pessoa perdeu os dentes, que ela realmente tem uma atrofia, né, ali na maxila, que a indicação são os zigomáticos? Depende muito de como foi conduzido a extração dos dentes, se teve patologias ou não, né? Se ela tem uma alteração óssea de reabsorção mais rápida. Então, isso é muito difícil a gente falar. Uhum, Mas é assim, ó, o paciente que ele tem uma perda aí, né, acima dos 8 anos, né, de perdeu todos os dentes, mais de 8 anos, normalmente o osso ele começa a atrofiar. uhum, Do primeiro para o segundo ano já atrofia bastante. E uhum, aí vai atrofiando um pouquinho todo ano. Mas a gente entende que a partir dos 8 primeiros anos após as exodontias, né, a remoção dos dentes, a gente já tem uma atrofia mais severa da uhum, maxila. uhum, Né? Da mandíbula segura um pouco mais, porque é um osso mais denso. Então a gente consegue ver até uma previsibilidade com mais tempo, vamos dizer uhum, assim, para o tratamento sem ser mais agressivo. uhum. Mas a maxila com 8, 10 anos, ela já está já com a perda severa das estruturas ósseas, onde a gente passa para esses tratamentos dos implantes mais longos. Entendi. E o implante zigomático, o paciente vai sentir a mesma coisa? Assim, tipo, sente novamente, porque eu já ouvi relatos depois que colocaram o protocolo. Nossa, parece que é o meu dente natural. Mas sendo no implante no zigomático, ele vai ter essa mesma sensação? Ou ele sente alguma coisa, percebe alguma coisa que está ali? Ele não vai sentir nada do implante tradicional, tá? Nada Porque o diferente. implante ele é estático dentro do osso. Uhum, Então a percepção dele não vai ser diferente do implante convencional, tá? uhum, Ele vai ter a própria percepção, que é o quê? A sensação de pressão convencional, tanto com o implante convencional quanto com os implantes mais longos. Vai ser a mesma. Não tem diferença. não tem diferença. Não tem diferença. Então ele pode ficar tranquilo com Pode isso. ficar tranquilo. Nossa, que interessante. É. E a manutenção é igual. Manutenção é igual, uma vez por ano, né? Fazer os exames radiográficos de Uhum, imagem, fazer uma higiene, né? Ver se os tecidos moles estão compatíveis e vida que segue. uhum, entendi. Estou buscando aqui uma outra pergunta para te falar. Você falou muito de tecnologia, né? Que eu até busquei aqui, né? Vi uma pergunta muito recorrente, né, na internet, né? Que é o avanço da tecnologia com a tomografia. Só que aí você já me trouxe mais coisa, né? Da cirurgia guiada. Então, essa parte zigomática, pterigoide, você também faz guiada. Hoje a tecnologia, tá? Só para você entender. A gente faz toda a cirurgia virtual e aí vem os guias para a gente Uhum, fazer a nossa cirurgia guiada. Então, o primeiro guia é um guia de fixação para a gente estabilizar os nossos guias futuros. Por exemplo,
Se eu precisar fazer uma planificação da mandíbula ou da maxila, vou ter um guia base e vou ter um guia de planificação. Eu tiro ele com o ímã e a base fica lá. E aí eu fiz a planificação, eu coloco outro guia, que é um guia de perfuração. Aí eu vou, instalo o meu implante, tiro e eu tenho um guia para colocar a prótese, que já vem pronta. Olha. Uhum. Então é muito assertivo. Uhum. Né? Então é isso que eu falo. O paciente ele já vai ver o final do tratamento dele no virtual e a gente já consegue fazer a prótese e ele sair com a prótese carreada nos implantes no mesmo ato cirúrgico. Uhum. E é muito previsível isso aí quando é feito, logicamente, com profissionais capacitados, Sim. né? Com empresas que fazem impressão dos guias, né? Então, eu falo que o profissional ele tem que entender hoje tanto da técnica quanto do software Sim. para fazer os planejamentos Sim. e discutir a melhor forma de conduzir o caso. Ele dominando a técnica e o software, aí sim ele está capacitado a fazer esse tipo de procedimentos. Uhum. Para isso precisa fazer, tá? Mesmo sendo especialista em implante, especialista em cirurgia bucomaxilo, é importante capacitar para estar fazendo essas cirurgias aí mais avançadas com menos morbidade para o paciente. Uhum. Então precisa fazer os treinamentos de atualização porque isso muda muito rápido. Uhum. O software muda muito rápido, né? A tecnologia ela vem a cada 1 ano, 2 anos, ela muda por completo. Uhum. E a gente vai vendo que se a gente não fica à frente, na vanguarda aí desses estudos, dessas técnicas, a gente vai ficando para trás. Sim, verdade. E André, tem quantos anos já que você já faz esse tipo de cirurgia? Então, eu tenho 25 anos de formado, né? Mais ou menos desde 99 a gente faz já Nossa. cirurgias de implantes convencionais, Uhum. implantes zigomáticos. A partir de 2005 eu comecei a fazer os implantes zigomáticos. Mas de 2015 a técnica ela veio mais aperfeiçoada, né? Que são as técnicas que a gente tem hoje. Então, de 2015 a gente tem aumentado a cada ano que passa a quantidade de pacientes reabilitados com essas técnicas de implantes mais longos. Uhum. Muito Então, tempo, né? Muito tempo de carreira, de né? 2015 para cá são 8 anos a gente fazendo esse tipo de procedimento e a gente já viu que tanto na literatura acadêmica quanto na parte clínica eles funcionam muito bem quando bem conduzidos. Uhum. Entendi. É um produto excelente para odontologia. Sim, uma reabilitação muito boa para o paciente, né? Então, eu falo que o nosso futuro aí, a gente tem hoje, né, os implantes em zircônia também. Uhum. Nós fornecemos, inclusive lá na nossa escola lá, nós fomos pioneiros nessa colocação desses implantes em zircônia. Tem uma boa estabilidade, né, uma boa previsibilidade, até um pouquinho melhor do que os implantes em titânio. Uhum. São em áreas específicas, correto? Que vão estar revolucionando isso aí. Vai chegar um momento em que os estudos até mesmo aqui no Brasil estão muito avançados para célula-tronco. Uhum. Hoje os estudos estão levando a fazer, tá, a partir da célula-tronco, dentina, esmalte, Uhum. polpa de Sim, dente. eu vi um estudo desse. Só não consegue unir ainda. Ah, é? Ainda não, mas quando conseguir unir e tiver no formato de um dente, eu creio que lá na frente, né, não sei se a gente vai conseguir ver isso, Uhum. nós vamos plantar um germe dentário dentro do osso, fazer um alvéolo fresco lá, e ele E vai, nascer de novo. vai chegar nesse ponto aí. Quando vai acontecer, não sei, É. mas está caminhando para isso aí. E você falando nisso, porque eu já tive que estudar sobre isso, para até gravar um podcast também. Eu vi também, não sei se você já aplica isso, né? Você vai me passar aí a sua opinião, sobre o uso do plasma também na cirurgia, para recuperação mais rápida do paciente. Você também faz isso no seu. Fazemos. Hoje a gente usa plasma rico em fibrina, Uhum. PRF, né? PRF é uma técnica que a gente extrai o sangue do paciente da veia, né? Coloca numa centrífuga e a gente vai extrair
as células progenitoras que vão estimular os outros tecidos, tanto tecido duro quanto tecido mole. É um app para cirurgias, né? Costumo dizer que lá nas nossas cirurgias é quase que um padrão a gente seguir todo esse protocolo para estar reabilitando, estabilizando melhor os tecidos e dando um reparo ósseo e de tecido mole mais rápido. Ah, então você aplica, você usa. Aplico, é muito boa, né? Uma técnica que foi desenvolvida pelo professor Chocrum. Tem vários estudos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, vários protocolos, mas eu sigo do precursor, que tem estudos no mundo inteiro de profissionais que foram alunos dele, né? Que são, ao nível histológico, bem promissores e que evidenciam cientificamente o reparo ósseo, tanto de tecido duro, quanto o reparo de tecido mole, rede gengiva. Então, a gente está bem antenado nessa questão aí para estar dando pós-operatório de melhor qualidade para o nosso cliente também. Nossa, que excelente. E, André, existe alguma influência no material da prótese? A questão da prótese, né, é a cereja do bolo, que é o que o paciente está vendo, né, que está por fora do osso. Ela precisa ter um componente da mesma marca do fabricante, Ah, é? é o ideal, porque é mais ajustável, certo? Precisa ter um laboratório, né, que tenha uma pessoa bem gabaritada para fazer uma anatomia certa, uma oclusão correta. E precisa, sim, escolher o tipo de material, porque você pode fazer desde provisórios, metalocerâmicas e metal free, que é sem metal, né? E aí tem vários tipos de propostas, né? Vai depender para cada área da boca, por exemplo, antero superior, a gente costuma utilizar o metal free, correto? Alguns componentes de zircônia para dar uma possibilidade para a prótese ficar mais assertiva em termos estéticos, vamos dizer assim. E para a região posterior pode ser utilizado também, mas a gente tem outros recursos. Entendi. E, André, às vezes a gente vê na internet, né, algumas fotos, né, da prótese, né, encaixada aí na gengiva. Eu vou falar do jeito grosseiro, tá? Do jeito que todo mundo entende. E só que às vezes a gente vê um espaço, né, entre a gengiva e entre a prótese. Por que que isso acontece? Então, vamos lá. Ó. Isso pode ser alguns fatores, tá? O primeiro deles é que nós envelhecemos, o osso reabsorve e a gengiva acompanha o osso. E acaba que da prótese convencional que ele colocou para essa perda óssea, vai criar esse espaço. Então, o paciente ele começa a relatar que ele está assoviando, que está agarrando muito alimento, correto? Precisa pensar em fazer um reembasamento da prótese, né? Ou rever a questão dos implantes também, tá? Mas isso é o mais comum de acontecer. Com o passar dos anos, a manutenção do osso ela vai sendo reabsorvida e vai criando esse espaço aí. Nós, quando a gente faz, né, as próteses definitivas, a gente espera ter uma recuperação do processo inflamatório para diminuir esse problema aí logo de imediato. A gente espera aí um tempo de 60, 90 dias, até 120 dias, dependendo do caso, para fazer a prótese definitiva. Enquanto isso, ele está com a prótese provisória, que já regrediu todos os tecidos, né, para a fase que a gente quer, da maturidade do tecido ali, para fazer uma prótese mais assertiva, com menos espaços, certo? Ele vai ter um espaço ali para passar um fio dental, correto? E tá fazendo uma higienização com o cheixo, né? A escova nem sempre vai conseguir chegar lá, mas existem esses aparelhos que são os ultrassons portáteis, né? Que fazem esse tipo de higienização com jato de água. Entendi. Então acontece mesmo por conta dessa regressão do osso ali, né? Da Sim, absorção. sim. Olha, o que acontece que é muito comum? A gente vê casos, né, de protocolos que foram executados no passado,
a gente tinha um tipo de implante, um tipo de conexão protética que levava a ter essa perda óssea. Hoje, com o designer dos implantes, né, a conexão protética fugindo da área crítica ali, da estrutura óssea, a manutenção desses tecidos são bem previsíveis a médio e longo prazo. Então, a Uhum, estabilidade desse problema aí, ela fica mais controlada, vamos dizer assim. uhum. Vai diminuir menos com o passar do tempo, esse Ah, problema. entendi. Entendi. E ainda sobre os implantes zigomáticos, André, ele tem algum risco de não ter essa osseointegração? Pode ter, sim, se não for bem conduzido, se não for colocado numa área assertiva, se não fizer um planejamento antes, se não Uhum, tiver um guia cirúrgico, se não tiver preparação, se a curva de experiência do profissional não for boa. Então, tem todos esses problemas que podem acontecer, se não tiver uma preparação de forma correta. uhum, Então, para fazer esse tipo de procedimento, repetindo, o cirurgião, o dentista, eu falo com os meus alunos o seguinte: ele terminou a especialização, é a pontinha do iceberg. Ele acha uhum. que terminou a graduação, ele já vai estar o papa da coisa, né? É. Aí ele começa a fazer a pós-graduação, aí ele vê que ele não sabe nada da, da vida odontológica, Uhum, né? Quando termina a graduação, a pós-graduação, ele já começa a ter bom senso crítico de saber o que ele é capaz de botar a mão e não para ele poder resolver. uhum. Só que essa linha de aprendizado dele, curva de aprendizado, depois de 5 anos que ele está manipulando o que ele aprendeu na pós-graduação, é que de fato ele vai virar especialista. Ele Uhum. vai ter uma resolução bom dos casos. Então, é uma longa jornada Sim. para a pessoa se diferenciar e ser capaz de ter um olho clínico, uma boa mão para ter uma resolução boa dos casos. Uhum. Então não adianta querer a gente pular etapas, que tudo é um processo. Com Lógico, tem certeza. profissionais que aprendem mais rápido, profissionais que demoram um pouquinho mais, Uhum. correto? Depende da habilidade de estudo de cada um, mas o tempo e a experiência ela é mandatória. Para fazer esse tipo de procedimento, tem que ser com um colega que seja bem capacitado, né, que já tem uma curva de aprendizado, Uhum. Isso é até um alerta, né? Para não, o paciente não buscar qualquer profissional, né? sem Tem que dúvida saber nenhuma. exatamente o Sem profissional que dúvida. está buscando. Exatamente, porque o que eu vejo hoje? Né? A ânsia, muitas das vezes, do colega, querer né, chegar num patamar mais Uhum. cedo, vai se aventurando e acaba vindo os problemas e queimando a profissão, que é uma profissão muito Sim, boa. verdade. Né? E o que eu falo com os meus alunos lá é o seguinte: olha, devagar e sempre, uma hora Uhum. você vai chegar lá. Uhum. Não adianta você querer chegar num time novo e querer bater o pênalti. Não, Verdade. não vai dar Não é assim, certo. né? Não vai. Né? Tudo tem a sua hora, tem o seu momento e Uhum. as coisas vão acontecendo. Verdade. E, André, o paciente que colocou ou implante zigomático ou tradicional, né? Colocou o protocolo, ele pode fazer atividade física? Ele tem algum risco? Ó, vamos lá. É, todo implante, né, independente se é zigomático ou implante convencional, se você tiver um impacto diretamente, né, sobre os implantes, vai ser prejudicial, assim como os dentes naturais que Deus fez também. Uhum. Então, não é recomendado, tá? O paciente ele ficar se aventurando muito em esportes, muito agressivos, por exemplo. Você vai tomar muito soco na Uhum. boca, Uhum. né? O cara faz um karatê lá, né? Muito chute no rosto. Isso não é muito bacana, porque corre-se o risco dele perder uma segunda a terceira dentição, né? Que eu falo que a gente tem o dente de leite, tem a Uhum. dentição permanente e tem com os implantes. E corre o risco dele perder essa terceira dentição por causa do trauma. Uhum. Então tem que ser prudente, não é uma contraindicação para seguir a risca, mas é a prudência, Uhum. né? Da pessoa ter bom senso naquilo que ela está fazendo para não tomar pancadas na região. E falando em questão de pancada, né? Me veio aqui a cabeça agora sobre bruxismo.
Porque o bruxismo não é uma doença relacionada ao dente, né? Mas é o apertamento, o ranger. E quem tem a prótese, corre algum risco do bruxismo prejudicar também o implante? Então, é, é, existe sim. Esse hábito que a gente chama hábito parafuncional, né, ele precisa ser monitorado pelo protesista, pelo cirurgião que fez, porque esse trauma crônico de baixa intensidade, ele pode levar à perda a médio e longo prazo dos implantes. Uhum. Então, para isso, existem os ajustes oclusais de forma correta, né? Existe uma placa mio-relaxante para o paciente dormir com ela. Existem medicações que podem auxiliar, né? Existe a possibilidade do monitoramento da musculatura com a toxina botulínica, Uhum. né? E existe, assim, associação também do estresse, né? Uhum. Só não está estressado quem está morto. Verdade. Não é verdade? Porque esse dia a dia nosso é muito Uhum. estressante. Uhum. Então, a pessoa que está naquele estresse volume 100, Uhum. aí ela tem mais chance de perder. Então, ela tem que ter o cirurgião dentista bem capacitado para orientar ela a ter esses artifícios em mãos para ter longevidade nos implantes. Uhum. Então, precisa desse arsenal, desse conhecimento aí, tanto protético, tá? Principalmente protético para ter longevidade. Uhum. Então não é colocou a prótese de protocolo, acha que também vai se livrar do Não, bruxismo. não, não. Ela pode ter o bruxismo com o protocolo também, o apertamento e o bruxismo também. E aí precisa ser bem conduzido, né? Com medicações, com ajustes oclusais, com a Uhum. placa, com fisioterapia. Tem que ver uma série de fatores, né? Diminuir o estresse também, o Uhum. tipo de alimentação. Tudo isso influencia no conjunto da obra do paciente. Entendi. E outro caso também, André, que eu vejo assim, hoje a gente tem muitas pessoas que fumam, né? E às vezes pessoas mais antigas também, né? Que perderam todos os dentes, usa dentadura e quer colocar o protocolo. O cigarro, o tabagismo, ele é um empecilho, né? Ó, existe algumas contraindicações que antigamente a gente falava que eram contraindicações absolutas, hoje são relativas, tá? Uhum. Por exemplo, o paciente fumante, a gente precisa entender qual a qualidade óssea, qual o biotipo de gengiva desse paciente, né? Se ele fuma até 5 cigarros por dia, se ele consegue parar uma semana antes, uma semana depois do pós-operatório, isso é muito importante para a recuperação dos tecidos, Uhum. correto? Se ele consegue diminuir, não é parar de fumar, porque quem é viciado, ele vai fumar. Uhum. Mas, para nossa sorte, o índice de paciente fumante, ele tem diminuído, né? Tanto no Uhum. Brasil quanto no mundo. Uhum. Saiu fora de moda fumar, né? Saiu fora Ah, de mas esse moda. cigarrinho eletrônico aí que tá todo mundo nessa onda. É, então, aí é outra história. Mas o que que acontece? A gente tenta orientar o paciente para diminuir, Uhum. porque de fato influencia tanto a toxina do cigarro quanto aquecimento, né, Uhum. na hora de fumar lá do filtro, pode atrapalhar no pós-operatório do paciente. Se diminuir ao ponto de parar, eu já tive casos também, tem até um depoimento que um paciente que fumava 37 anos. E eu conversei com ele, eu fiz um desafio para ele, olha, se você parar de fumar, eu tenho certeza que você vai morrer com esses implantes aí na boca. Olha. E ele falou, então, toca aqui. A partir Uhum. desse momento, ele parou de fumar. Ele fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Nossa. Parou de fumar e todo ano ele vai lá, a filha dele vai, né? Inclusive eu fiz num curso isso aí. E vem me agradecer porque além do benefício da, da, da saída do cigarro, né, Uhum. que melhora no contexto geral, eu consegui Sim. reabilitar ele. Então, a qualidade de vida desse paciente, para mim, já valeu muito, porque Sim. eu já, tipo, salvei uma vida aí desse caminho, Sim, verdade. né? E foi muito bom, muito bom. É muito gratificante a gente ter essas histórias aí de retorno do Verdade. paciente, que a gente transformou vários sorrisos com o passar do tempo e que levam, né, assim, a,
a toda a estrutura familiar a ver essa mudança na vida dessas pessoas. Uhum. É que realmente é uma mudança muito visível, né? Não é só a estética. A estética eu vejo que é muito importante porque a gente está muito ligado à autoestima, à autoconfiança, né? Quando a gente se sente confiante, a gente se cuida mais, né? Sim, Tanto parte de exercício, alimentação, que você está muito bem ali, né? Mas também pela parte funcional, né? Eu vejo muitos as pessoas que usam dentadura reclamar disso. Ah, eu tô conversando, pum, a dentadura cai, né? E cai mesmo, né? cai, assim, é bem constrangedor, né, para Uhum, a pessoa, para os familiares, né? E é uma situação que a gente não gosta de ver, né? Se puder evitar e conseguir fazer um tratamento mais adequado, é o ideal. Assim, o que eu vejo muito também, é, além do cigarro que você relatou aí, é uma dúvida que chega muito o paciente diabético uhum, no consultório, né, perguntando, eu posso fazer, minha cicatrização é assim, assim, uhum. assado, como é que tá? Então a gente faz os exames, né, para ver como é que está a diabetes desse paciente. Se a diabetes ela estiver controlada, estabilizada, hoje já é uma contraindicação relativa. A gente Uhum, pode fazer os implantes, né? Não tem problema nenhum. Se ele é um paciente que está em controle, é como se fosse um paciente rígido para nós. uhum. Diferentemente, se o paciente, nos exames que a gente faz, ele não está estável, não está controlado, aí a chance de ter perda futura dos implantes é maior. Sim. E aí isso aí tem que ser muito bem conversado, porque vai dar problema lá na frente. Uhum, E aí ele tem que saber dos riscos e benefícios, se ele quer fazer o procedimento ou não. Por uhum. exemplo, eu não faço quando o paciente está descontrolado, porque Ah, eu sei que vai dar ruim lá na frente. uhum. Eu não quero assumir esse risco, porque a dor de cabeça vai virar minha depois. Agora tem colega que faz, né? E aí Assume o risco, né? assume o risco. Sim. Mas esse paciente, André, se ele tiver controlado hoje, e você faz, né? E daqui 2 anos, né, ele acaba se descuidando da saúde, interfere isso lá na frente? Interfere, sim. Interfere? Interfere porque, por exemplo, paciente diabético que é descontrolado, ele tem a boca mais ressecada, Hum, né? Ele tem mais problemas gengivais, a perda óssea para dar uma perimplantite ao redor do implante, ela fica evidenciada. uhum, Então, a tendência é ter a perda precoce, assim como os dentes dos implantes também. uhum. Entendi. Então, pode dar problema. Ele tem que cuidar da saúde dele, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar para não chegar nesse ponto. Exatamente. André, muito bom o nosso bate-papo. Você tem algo a mais que você queria alertar, né, ou trazer alguma informação a mais que a gente não tenha falado aqui? Não, eu só vejo que o produto nosso, ele, com o avanço aí da tecnologia, ele é muito um produto muito assertivo Uhum, e que está sendo um pouco desperdiçado, né? Porque está entrando muitos profissionais jovens na sim. área, despreparados, muitas das vezes, né? Que acabam queimando o produto. Mas o que eu quero deixar é bem tranquilo para quem busca um profissional que é bem capacitado e tem uma curva de aprendizado boa, que os procedimentos são muito seguros hoje. A Uhum, morbidade é muito pequena, né? E a longevidade é muito alta. Então, procurar sempre um profissional bem capacitado, a história dele, né? uhum, Ser especialista, quanto tempo é especialista. De preferência, uma indicação de uma pessoa que já fez é muito uhum. importante, Sim, tem uma que é uma, referência. uma referência que vale muito a pena, né? Ver as redes sociais dessa pessoa, se é condiz com o que realmente ela vive, Uhum, né? Porque às vezes a gente vê hoje profissionais que vivem só de aparência, mas não verdade. entregam É, o, o, a proposta da rede social com a uhum, vida clínica dela. verdade. Prometem muito, mas cumprem pouco, né? Uhum, Então tem que ver esse meio termo aí, ir lá conversar com a pessoa, entender, sentiu segurança, teve indicação, faça, porque é um bom produto hoje e a gente está revolucionando aí a saúde bucal, né, por conta uhum. dessas reabilitações aí.
E é uma reabilitação para o resto, praticamente, né? Para o resto da vida, tendo todos os cuidados, claro, né? E não é paliativo igual uma dentadura. Não. É assim, ó, dependendo do produto que você faz, né, do tipo de prótese, ela tem umas Uhum. manutenções, né? Sim, normal como teria no dente natural, né? Sim, mas você tem uma longevidade Uhum. muito boa mesmo. Muito bom, André. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu já sei que você tem muito mais coisas. Você não trabalha só com implante, Sim. né? Você também trabalha com muitos serviços de harmonização, que eu sei que é muito top com você, né? Tem outros profissionais excelentes também, né, que trabalham com Então, você. lá na clínica, olha só, a gente busca abranger várias áreas, né? Eu, Uhum. como, assim, fui adentrando, sou especialista em periodontia, implantodontia, estomatologia, bucomaxila e harmonização Uma facial. lista grande. 5 especialidades, né? E a gente vai monitorando os melhores profissionais de cada área para a gente estar colocando dentro das nossas clínicas para estar mostrando, entregando o Uhum. serviço que é prometido. Uhum. Porque hoje o que eu falo com todos os meus dentistas da clínica é esse tratamento de excelência que a gente quer prestar, ele tem que ser humanizado e tem que ser entregar mais do que foi prometido Uhum. para fidelizar o nosso cliente, para que ele seja um cliente que ele vai proporcionar a vinda de outros clientes, que é a Sim. nossa melhor propaganda hoje em Sim, dia. com certeza. Fidelização é tudo, não é só, né, o encantamento O encantamento é inicial, inicial, mas aí a fidelização tem que estar ali tem que também. entregar mais que promete, Sim. porque de fato a profissão tem vários anos e Uhum. o que mais vai cobrar a gente dentro do nosso consultório é a resposta dos pacientes que passaram por lá. Se Sim. você é um bom profissional, seu consultório nunca vai ficar vazio. Você tem espaço para todo mundo. Uhum. Agora, se o profissional ele fica ultrapassado, né, ele não está desenvolvendo um trabalho legal, ele vai ter problemas, porque Uhum. hoje chega uma garotada muito nova, com sangue nos olhos, quer estudar, quer mostrar serviço, né? É verdade. E, e assim, os tempos mudaram e a gente tem que agregar todos esses valores para ter longevidade dentro da Uhum. nossa clínica. Verdade, André. André, foi muito legal o nosso bate-papo, né? Nós batemos aqui o nosso tempo, né, Leon? Mas eu vou deixar aqui abaixo, gente, as redes sociais do Dr. André. Ele atende em Guarapari, tem uma clínica linda, top lá em Guarapari. E caso vocês tenham dúvida, né, em relação aos implantes, implantes zigomáticos, né, prótese de protocolo, ou qualquer outro procedimento também, que ele tem diversos procedimentos na clínica, vocês podem deixar aqui também no comentário. E os melhores momentos, cortes, vão estar no perfil do doutor. Até a próxima!